Hello! Na aula de hoje nós vamos aprender a usar o do e o does, que bota medo em muita gente na hora de aprender inglês. Mas fique tranquilo que hoje você vai aprender de vez e vai saber usar corretamente. Você precisa saber que ele é usado basicamente de 4 maneiras aí. Existem até mais, mas nós vamos olhar as 4 principais. Então, olhe na tela aí para ver os principais usos do do e o does. Então, primeiramente, nós vamos ver que o do e o does é usado como verbo fazer. Então, eu faço karatê, eu faço yoga, eu faço minha tarefa, nós usamos o do. No presente, principalmente, nós vamos olhar hoje. Para negar, também usamos o do e o does. Eu não gosto de chocolate. Tá o do e o does enfiado ali no meio. A terceira coisa que nós usamos é como auxiliar de pergunta no presente. Você gosta de chocolate? Também tá ali o do e o does. E, finalmente, para respostas curtas. Então, por exemplo, se alguém perguntar para você, você gosta de chocolate? Você responde, gosto, ou eu gosto. Tá aí o do e o does enfiado ali para você dar esse tipo de resposta. Então, agora nós vamos olhar o primeiro uso do do, que é o verbo fazer. Então, olho na tela aí. Então, para afirmar com do, primeira coisa que você precisa saber para falar coisas, por exemplo, eu faço, ele faz, existe uma regra aí. Então, o do nós usamos para as seguintes pessoinhas. Usamos para I, que é eu, usamos para you, que é você, usamos para they, que é eles, e usamos para we, que é nós. Então, memorize isso daí que vai fazer sentido com quando eu falar do does. Então, do são esses carinhas aqui. Lógico que dá para colocar também, que está aqui, na verdade, o outro you, porque o you ele se repete ali, né? You significa você, mas também significa vocês. Então lembra, do você vai usar com esses carinhas que estão aqui. Então agora eu vou fazer algumas frases para você pegar bem isso daí como é que faz. Então para falar eu faço, como que você vai falar isso? Muito simples então. Como que fala eu? I. Então olha lá. I e faço do. Simples, né? I do, eu faço. Se você não sabe, você vai acabar descobrindo que o verbo fazer, além de ser o to do, também é o to make. Então, dá para falar fazer de duas maneiras, to do ou to make. Então, você poderia falar aqui também I make. Só que cada um tem o seu significado. I do é mais no sentido de executar algo, sabe? Você vai lá e faz. O make é no sentido de criar. Eu poderia ficar te explicando mais isso e tudo mais, mas quer saber a melhor dica? É você memorizar as expressões. Por exemplo, aqui, nós vamos fazer uma frase junto. Eu faço a tarefa de casa. Vamos fazer junto e você vai ver. Então, eu faço, já está ali em cima, vamos só copiar, I do. E agora, tarefa de casa, como que eu falo isso? Se você não sabe, procura no dicionário aí. Vamos supor que você já achou, né? Então, tarefa de casa é homework. Então, a tarefa de casa, o e a, nós usamos o THE. Então, I do the tarefa de casa, homework. Então, aqui está a tarefa de casa. I do the homework, eu faço a tarefa de casa. Beleza? Ah, mas por que eu não falo I make the homework? Bom, eu posso te responder de duas maneiras. Aquela teoria que, na verdade, você está executando, está lá fazendo. Ou eu posso falar da maneira grosseira que é, porque é assim, aceita que dói menos. Então, I do the homework, você vai saber que, memoriza na tua cabeça, que fazer a tarefa de casa é do the homework e não make. É assim que você vai aprender de verdade. É memorizando cada expressão e não expressão, corretamente. Então, agora, para falar você faz, nós usamos agora, então, you, né? Para falar você faz, you do. E para falar você faz a tarefa de casa, muito simples. Então, repetimos aqui o you do, a tarefa de casa, the homework. O Mzinho foi embora aqui, mas vamos voltar com ele. Então, you do the homework. Você faz a tarefa de casa. Agora começa a ficar simples, né? Agora, eles fazem. Como que fala eles? Então, they. Então, eles fazem, they do. Eles fazem, they do. Agora, eles fazem a tarefa de casa. They do
the homework. E agora nós fazemos, we do. Nós fazemos a tarefa de casa, we do the homework. Isso aqui nós usamos um exemplo que é a expressão fazer a tarefa de casa. Você pode procurar várias listas aí, né? Nós deixamos uma para você também, de outras coisas que você usa o do. Então, faça aí, pegue seu caderninho e pratique bastante, tá bom? Então, fica essa dica aí para você. Então, vamos olhar aqui a próxima parte rapidinho. Agora que tá o esqueminha aí. Lembra que eu falei que o do nós usamos para aqueles outros carinhas lá, que é I, eu, you, você e também vocês, we, que é nós, e they, que é eles. Agora, aparece o does aqui. Para que serve o does? Simplesmente, em afirmações, né, quando é o verbo to do, nós estamos ainda trabalhando o verbo to do, mas quando você for usar esses três carinhas aqui, que ele é he, ela é she e isto é it, você vai usar o does. Então, para esses carinhas aqui. Lembra lá que você aprendeu o verbo to be, que no verbo to be o he, she, it vai is? Mesma coisa aqui, ó. Então, a mesma função que tem lá vai ter aqui. Então, agora você usa, eles são os diferentões ainda. O he, she, it são os diferentes do inglês. Então, para você falar, por exemplo, ele faz, o que você vai fazer? Você vai escrever he, que é ele, do. Tá certo? Não, que você acabou de aprender que você vai usar o does. Isso no presente, tá? Ele faz. Não é ele fez, nem ele vai fazer. E também não é ele está fazendo. É só ele faz, no presente. Agora, para aquela mesma frase que a gente tinha feito, ele faz a tarefa de casa. He does the homework. He does the homework. Ele faz a tarefa de casa. E agora, para falar, ela faz. Como que a gente fala isso? Então, she does e não she do. Não cometa esse erro mais, que agora você já aprendeu. Então, she does, ela faz. Agora, para continuar, ela faz a tarefa de casa. She does the homework. Ok? E agora, para coisa e objetos, nós usamos o it. Então, isto faz, it does. Fica estranho, né? Vai falar de um bicho que faz o homework, mas é só para você entender, ó. It does the homework. Então, isto faz a tarefa de casa. Entendeu aí? Então, essa é a parte que nós aprendemos a usar o verbo to do no presente. Então, usamos o do para aquelas pessoas que você já viu e o does para he, she e it. Ok? Então, agora, nós vamos olhar a segunda função do do e does. Vamos dar uma olhadinha aí na tela. Que é para negar. Então, quando você quiser fazer frases negativas, você vai usar, olha aqui, o don't e o doesn't. Vamos olhar primeiramente o don't. Eu já coloquei da maneira abreviada, que é a mais falada. Mas também dá para falar do not. Esse do not você vai ver em mais filmes assim, mais antigos, textos formais, esse tipo de coisa. Por isso que eu já coloquei aqui o don't, que é o que é falado no dia a dia. Então, não recomendo usar muito o do not. Usa já o don't de uma vez. O don't é usado da mesma maneira que o do. Como? Com esses carinhas aqui que você já viu. I, you, we, they e o outro you. Ou seja, quando você for usar com eu, você, nós, eles e vocês, nós usamos o don't ou o do not. Então, não usa com ele, ela e isso. Não usa. Nós vamos olhar daqui a pouco isso. Então, para falar aqui, ó, eu não gosto. Vamos só quebrar primeiro essa frase aqui, ó. Eu não gosto. Como que você fala isso? Então, você sabe que eu é I, né? Vamos fazer uma maneira legal para você aprender de vez? Vamos fazer uma afirmação que você já aprendeu. Fala aí, eu gosto. Como que fala eu gosto?
Eu gosto é I like. Então, coloca aí, ó. I like. Você está falando eu gosto. Agora, para negar, é como se você estivesse falando português. Você fala eu gosto. Para você negar, o que você faz? Você coloca entre o eu e o gosto o não. Mesma coisa vai ser no inglês. Eu até deixei espaço maroto aqui, você viu? Então, para falar eu não gosto, coloca um don't nervoso aqui no meio, ó. E fica I don't like. Dá para falar do jeito mais britânico, né? I don't like. Ou I don't like. Um sonzinho aí, ó. I don't like. Então, I don't like, eu não gosto. De pizza. Então, nós colocamos de pizza, só pizza. No inglês não tem esse D aqui, ó. Esse D aqui vai pro beleléu. Então, só fica I don't like pizza. É como se fosse eu não gosto pizza. É assim que funciona no inglês. Não fique perguntando por quê, porque não tem uma resposta para isso. Então, I don't like pizza, eu não gosto de pizza. O próximo aqui é nós não assistimos TV. Então, vamos lá. Nós falamos we. E assistir. Qual é o verbo assistir? Você já sabe? Se você não sabe, é uma boa oportunidade para você aprender agora. Então, vamos supor que você já sabe, que você já olhou no dicionário aí e descobre que o verbo assistir é to watch. Então, para falar nós assistimos, lembra que a gente está fazendo a primeira afirmação, daí te transforma em negação. Então, nós assistimos. Colocamos, deixamos espaço aqui, we watch. Televisão é TV. Da mesma forma escreve, ó. Então, nós assistimos televisão. We watch TV. Agora você quer negar. Você simplesmente vem aqui e coloca o don't. Então, we don't watch TV. Ou we don't watch TV. Nós não assistimos televisão. E o último aqui, eles não jogam vôlei. Eles, aquela linguinha marota, they, aí ó, they. Então, afirmando, eles jogam vôlei, para depois transformar em negação. Jogar, vocês sabem, o verbo jogar é bem simples, né? É o to play. Então, para falar eles jogam, they play. Mais um espacinho ali, como sempre. Então, they play. Vou colocar, como é bem falado, voleibol. They play volleyball. Eles jogam vôlei. É assim que você fala na maneira afirmativa, eles jogam voleibol. Agora, para falar eles não jogam voleibol, você já sabe que é o they don't play volleyball. Ok? Então, essa parte foi para negar com as pessoinhas lá. I, que é eu, you, você, we, nós, they, eles, e you para vocês. Agora, nós vamos olhar como falar para he, she, it, que é ele, ela e isto. Então, olha na tela aí. Então, como a gente já havia visto no caso do does, que é para o he, she e it, esse trio aqui fantástico, ó, he, she, it. Então, nós usamos também o doesn't para eles, que é para negar. Então, toda vez que você for negar com ela, ele e isto, você vai usar o doesn't. Por favor, não use o don't para eles. Você não vai usar o don't, você vai usar o doesn't. Vamos fazer uma frase juntos aqui, ó. Então, ó, ela não bebe leite. Vamos fazer aquele mesmo esquema de antes. Nós vamos fazer uma afirmação. Então, ela é she. Beber é o verbo to drink, então ela bebe, fica she drink. Certo? Ela bebe é she drink. Você aprendeu já também, se você não aprendeu, vai nessa aula, lá no presente, afirmações do presente, que você, para falar he, she, it no presente e afirmações, você coloca um S no final. Então, no caso, para falar ela bebe, ficaria she drinks. No caso, leite, milk. Aqui ficaria a afirmação, ela bebe leite. Mas você quer falar que ela não bebe leite, por alguma razão, é alérgica, sei lá. Então, ela não bebe leite. Como que você vai falar isso? Então, da mesma maneira que você usou o don't lá, você vai usar aqui o doesn't. Olha lá. Você vai colocar aqui, ó, marotamente, o doesn't. Então, esquece que eu falei. She doesn't drinks milk. É assim que fica, né? Pois é, não é bem assim que fica. Por quê? Preste atenção. Quando você colocar o doesn't, esse doesn't elimina o S fora, ó. O S vai embora.
para negações. Quando você for negar no presente com he, she, it, então você coloca o doesn't, o S que estava ali, ou o ES, dependendo, né, do verbo que você está fazendo, ele vai embora. Então, aqui no caso fica she doesn't drink milk. Ela não bebe leite, ok? Então, agora, para falar ela não assiste a filmes, vamos fazer juntos aí, mais uma vez. Então, ela, você já sabe que é she. O verbo assistir você já aprendeu, que é o to watch. Então, para falar ela assiste, vamos fazer aqui. She, vamos deixar o espaço. Watch. Você aprendeu naquela aula lá que, de acordo com algumas palavrinhas lá, às vezes vai ES e não S no final, quando for para he, she, it. Então, nesse caso aqui, she watches e filmes é movies. Então, para falar ela assiste filmes, she watches movies. Isso é uma afirmação, ok? No presente. Agora, para negar, você vai trazer o doesn't. Aqui. Então, ela não assiste filmes. She doesn't watches movies. Você já sabe que quando você colocou o doesn't, aí ele eliminou o S. E junto com o S vai embora o ES ali. Então, fica agora, she doesn't watch movies. E não, she doesn't watches movies. Muito menos, she don't watch movies. Don't pertence a um outro grupinho de pessoas aí. Não se esqueça disso. E agora, por último aqui, ó. Ele não come carne. Então, ele, nós sabemos que é he. Come, é o do verbo comer, é to eat. Então, para falar ele come, simples. He eat. Como é uma afirmação com he, she, it, no presente fica he eats. E carne, como que fala carne em inglês? Em inglês, meat. Então, he eats meat, ok? Mas você quer falar que ele não come carne. Então, pega lá, puxa, traz o doesn't. Por que o doesn't? Porque você está usando o he, né? Então, he doesn't eat meat. Aí, com o passar do tempo, você vai ver que vai ficar estranho isso aqui. Vai ficar muito estranho. Você, não, tá sinistro esse negócio, tem alguma coisa errada. Aí você vê que se tem o doesn't, não tem esse aqui. Então, você elimina e fica he doesn't eat meat. É assim que fica essa afirmação, que significa ele não come carne. Você viu, assim, que não é um bicho de 7 cabeças, dá para entender certinho. A ideia é você praticar mais. Então, aquelas frases que você viu, crie outras para você. Então, você pode falar várias coisas. Por exemplo, ele não bebe cerveja. Faz essa frase aí. Primeiro faz ele bebe cerveja, depois ele não bebe cerveja e vai fazendo à medida que você for aprendendo. Você tem que criar frases novas, porque quando você for criar, você vai precisar de palavras novas, então você vai buscar no dicionário. Então, faça isso que não tem erro e você vai aprender rapidinho. Então, bora lá olhar a próxima parte agora, que é a parte número 3, o terceiro uso do you does, que é para fazer perguntas. Essa parte é muito boa, você vai gostar. Então, usando o do mais sujeito e verbo no presente. Você já sabe quando você vai usar o do, né? Mais uma vez te lembrando, usamos o do para I, you, they, we e you. Então, você vai perceber com o tempo que isso aqui vai fluir muito rápido aqui. Você já vai perceber que o do é para esse grupinho de pessoas aqui, ou seja, eu, você, vocês, eles, elas, nós. Então, você vai pegar com o tempo. Fica tranquilo que você nem vai precisar ficar lembrando dessas regras. Você vai ligar no automático, tenho certeza, se você praticar. Então, aqui agora, ó, aquela fórmula que eu te ensinei aqui. Então, do mais o sujeito. Então, no caso aqui, ó, você gosta de café. Então, nós aprendemos aqui, ó, o do, para começo na pergunta. O sujeito aqui, no caso, ó, é você. Então, você é you. Estou seguindo aqui essa fórmula. Mais verbo no presente. Então, aqui, ó, gosta. Verbo no presente. Como é que é gosta? Like. E não é to like, porque se você colocasse to like, ficaria gostar. Você gostar ficaria muito estranho, não daria certo. Então, do you like? Então, se você só quiser perguntar para uma pessoa, você gosta? Do you like? É isso aí. Só que aí tem café, né?
você já sabe que o de a gente não fala. Então, você gosta de café? Do you like coffee? Olha lá que simples. Do you like coffee? Você gosta de café? É assim que funciona. Veja, então, que para perguntas, no presente, você vai colocar o do lá na frente de tudo, no começo da pergunta. Entende? Até assim, se você tirasse o do, daria para ver, ó. Daria para ver tranquilamente, sem problema nenhum. Então, se você deixasse you like coffee, daria para entender a pergunta você gosta de café. Mas para perguntas, no presente, você sabe que tem o do ali. O do não é usado para o verbo to be. Você já aprendeu o verbo to be, só estou te relembrando. O do não se mistura com o verbo to be, ok? Cada um no seu lugar. Para os outros verbos, nós usamos o do e o does sim. Então, do you like coffee? Você gosta de café. O próximo ali, eles comem salada? Então, vamos usar ali a nossa fórmula. Essa fórmula você vai usar principalmente na hora de criar as suas frases. Então, eles comem salada. Então, se você quiser também, dá para fazer o seguinte, simplesmente aqui, ó, fazer a afirmação, como na negação nós havíamos feito. Então, eles comem salada. Vamos tentar fazer dessa maneira? Então, eles comem salada. Eles they, comem, né? É eat. E salada, tem um rabisquinho aqui, eu vou usar ele, ó. Olha que beleza, né? Você nem percebeu, né? Opa, they eat salada não dá, né? Misturar português com inglês não dá. Então, ó, they eat salad. Assim, uma pessoa até entenderia se você colocasse a entonação. They eat salad, entenderia. Mas, gramaticalmente, está errado. Então, a única coisa que você faz aqui é o quê? Dá uma olhada na fórmula lá e vê que o do vai no começo. Pronto, está feita uma pergunta. Coisa linda de ver. E a interrogação lá, ó. Do they eat salad? Eles comem salada? Eu sei que no português nós não temos esse auxiliar, você só manda o verbo direto e tal, mas você vai se acostumar, fique tranquilo. Olha o próximo aqui, ó. Nós precisamos de dinheiro? Na verdade, aqui é uma pergunta, né? Nós precisamos de dinheiro? Então, eu vou fazer a afirmação e depois eu vou transformar em pergunta. Então, nós precisamos. We, precisar é to need. Então, aqui, como eu estou fazendo uma pergunta, eu vou conjugar e we need. Não é we to need. Se você falar we to need, você vai falar nós precisar. Não vai dar certo. Então, we need. Dinheiro é money. Você aprendeu, na verdade aqui é uma afirmação que a gente está fazendo. We need money. Nós precisamos de dinheiro. Você está afirmando. Agora você quer perguntar, então monta ali, coloca a interrogação. Já daria de uma maneira grosseira, já entenderia que é uma pergunta. Porém, você sabe da regrinha. O que está faltando aqui? Olha aí. O que está faltando? Olha lá na fórmula, você vai descobrir que está faltando o do, lá no começo. Então, ó, do we need money? Nós precisamos de dinheiro? Pronto, tá feita a pergunta da maneira correta. Para terminar aqui, ó, eles jogam futebol? Vamos fazer isso com uma afirmação, primeiramente. Então, eles they. Jogam play. Então, they play. Com certeza você sabe, né? Nós somos o país do futebol. Você sabe que futebol é soccer. Então, they play soccer. Para transformar numa pergunta lá, ó, que beleza. Eu coloquei a interrogação, acabou, né? They play soccer. Como eu já falei, daria para entender, mas você sabe que tem a regrinha lá que vai o do no começo da pergunta. Então, fica do they play soccer? Pronto, acabou, tá feita a pergunta. Viu como é fácil? Tá tranquilo, né? Essa última parte você entendeu. Só coloca o do lá no começo, tá tudo certo, tá feita a pergunta.